Professor, Oi. então as atividades o senhor vai colocar hoje e a gente tem até domingo para responder, é isso? Isso, o questionário. O questionário que você vai formular, você põe hoje e a gente pode responder até Isso. domingo. Pode, até domingo. Tá Eu não vou ótimo. pôr muitas questões, não, tá? Tá No bom. máximo 10, no máximo. E o AVA já era para estar pronto, mas daí eu dou até domingo, porque às vezes teve gente que não conseguiu colocar em ordem, tá bom? Tá bom. Obrigado. Ó, pessoal, tá compartilhando a minha tela para vocês? Acho que tá, né? Vocês estão vendo? Tá bom. A gente vai entrar então na unidade 2.1. Isso está dentro do cronograma, tá? Então a gente tem que pensar assim, ó, já estamos na unidade 2.1. Quando a gente chega lá na 2.3, 2.4, o que vem depois é prova, né? Então aí tem menos de um mês já é prova. Vocês têm que se organizar. Eu passei o calendário na semana passada. Eu acho que eu não coloquei esse calendário no AVA. Eu vou pôr aqui para eu colocar no AVA de vocês, mas eu acho que os professores, eles passam, os coordenadores acabam passando os calendários de provas. Se eu não me engano, a prova é na primeira ou na segunda semana de outubro, tá bom? Então já fiquem atentos. Bom, a gente vai falar de pesquisa. A gente já conversou bastante sobre senso, né? Senso comum, senso filosófico, senso científico, e aí agora a gente começa a entrar na questão da pesquisa em si. Muitos já vão ter isso claro na mente, porque são ações que vocês já fizeram aí durante esse período, né, durante esse período de graduação, e muitos porque já estão aí no último período do curso, né, no último ano. E aí no último ano, a maioria tem as atividades que são as atividades de TCC. E aí tem as etapas do TCC1 e TCC2. Isso daí é uma metodologia que a faculdade ela utiliza, né, de dividir o TCC em duas etapas, mas basicamente o aluno ele já consegue ter uma noção abrangente de como vai ser o TCC dele, porque ele no decorrer dessas etapas ele já tem que ter produzido, porque ele é pontuado, né? Então a faculdade nossa ela utiliza essas duas etapas, mas tem outras faculdades, por exemplo, que utilizam 3 etapas. E aí o que a gente for discutindo agora vai ser dividido nessas 2 ou 3 etapas. Então tem lugar que você vai fazer tudo em 6 meses, tem lugar que você vai fazer tudo em um ano, e tem lugar que você vai fazer tudo em um ano e meio, né? Independente de como isso vai ser feito, se vai ser feito em mais tempo ou menos tempo, as etapas para se descrever, né, essa pesquisa, para se realizar essa questão de embasamento, de desenvolvimento, é a mesma, né? A única diferença é que você vai ter mais tempo ou menos tempo para poder fazer isso. E indiferente disso, a gente precisa fazer as etapas corretas, porque é isso que é avaliado, né, pelo professor, pelo avaliador, pela banca, quando você vai defender. É isso que é avaliado lá pelo avaliador da revista, quando você manda um artigo, pelo avaliador do congresso, quando você manda um resumo. Eles estão avaliando toda a sua questão de pesquisa, toda a sua questão metodológica, né? E não adianta também você escrever muito bem, você saber muito bem português, gramática, palavras, se eu não tenho conhecimento metodológico de pesquisa, né? Então, a pesquisa, ela não é um enchimento de linguiça, que eu estou escrevendo um monte de coisa aleatória para ocupar espaço. Não é. A gente precisa ser objetivo. A pesquisa, ela pede objetividade, porque senão a gente perde essa questão de metodologia mesmo, tá? Então a gente tem um exemplo aqui que o livro traz para vocês, que é da Clara, né, que é aluna de um curso de ensino superior, que precisa elaborar uma resenha para o fechamento de uma das disciplinas, né? Então, inicialmente traz a resenha e no meio dessa resenha a gente vai discutir as etapas da pesquisa. Mas lá na frente a gente vai trabalhar sobre os artigos, a gente vai trabalhar em relação ao TCC, tá bom? Mas inicialmente a gente tem que entender que esse primeiro contato que nós vamos fazer dentro da disciplina vai ser com relação a uma resenha. E o que é resenha, gente? Vocês lembram? Quem já fez resenha? Professor, Oi. Oi. resenha seria a gente fazer ler um artigo e dar a nossa opinião do entendimento do artigo. Tá. Alguém dá mais?
Não? Projeto elaborado para a execução do nosso trabalho, ou de uma redação, ou do TCC. Bem, a gente vai discutir então o conceito de resenha mais para frente, mas basicamente é isso. A resenha vai ser uma análise crítica, né, de um determinado conteúdo. Só que essa análise, ela não precisa ser feita à luz do senso comum. Né? No caso, a gente está falando de pesquisa, então essa análise ela tem que ser feita à luz da ciência. Né? Eu concordando ou eu não concordando com os resultados, ela tem que ser clara e objetiva. Então a resenha, ela vai exprimir, ela vai trazer o ponto de vista sim, porque ela é algo particular, mas se eu fizer algo em relação a uma pesquisa científica, eu tenho que tomar muito mais cuidado sobre como eu construo essa resenha. Aí a gente vai ver um pouquinho mais as etapas, né, desse resumo aqui para frente. Mas é tomar cuidado só para não ficar algo muito pessoal, porque na verdade não é isso que não é para ser algo só pessoal também. Quando a gente faz a resenha, no caso aqui, o texto, o livro também, ele em vez de ajudar, ele atrapalha, né? Mas quando a gente faz uma resenha de uma disciplina, quando eu faço a resenha de uma música, a resenha de um livro, eu estou fazendo algo que vai me permitir inserir bastante coisas particulares. Vocês não concordam? Porque a música, ela traz um sentimento para mim. A comida, ela traz um sentimento, não traz? Eu vou fazer uma resenha de um restaurante. Nem sou especialista nisso, tá? Só tô falando. Eu vou fazer uma resenha de um restaurante lá desse local. Mas aquele restaurante faz me lembrar muito da alimentação, da comida da minha avó, um exemplo. Tem nada a ver com o que eu tô falando, é tudo mentira, mas eu tô falando. E aí me lembra dos sentimentos bons que eu tinha quando eu ia na casa da minha avó no interior e era roça, a comida era de roça. Entende que os meus sentimentos podem influenciar nesse tipo de resenha? Podem. Eu gosto de música clássica. Mentira também. Mas eu tô ouvindo funk. Axé, eu vou fazer uma resenha negativa ou positiva dessa música? Negativa. Esses tipos de resenha são resenhas que a gente vai fazer para poder incutir diretamente o nosso ponto de vista sobre aquele determinado assunto, sobre aquele determinado conhecimento. E geralmente esse tipo de resenha, as pessoas que são as pessoas que fazem a resenha são especialistas naquele assunto mesmo, né? Então, elas são peritas naquele assunto e elas podem dar palpite mesmo e a gente concordando ou não, o peso da resenha é sempre desse especialista, né? Dessa pessoa que tem métier, dessa pessoa que tem bastante conhecimento. Quando a gente fala de pesquisa científica e a gente faz uma resenha na pesquisa científica, a gente tem que ter um pouco mais de rigor, porque a pesquisa científica, ela não pode dar margem à interpretação particular. Lembra que a gente comentou nas últimas aulas que eu posso ter um resultado que eu não quis. E, infelizmente, eu vou ter que publicar aquele resultado que eu não queria, que eu não esperava. Porque pesquisa é isso. A gente tem que aceitar o que está lá e ponto final. Eu não posso vir manipular resultado. Não é na eleição? Credo, mentira. Eu não posso manipular resultado. Né? Então, a pesquisa, a resenha, o resumo, tudo que é voltado à pesquisa científica tem que ter rigor metodológico e tem que ser sério, tem que ser objetivo, tem que ser claro, não pode dar margem à interpretação dúbia. Tá? Então, aqui, quando ela fala desse fechamento de disciplina, é algo científico? O que vocês acham? Eu odeio biologia. Eu odeio biologia. Mentira, eu amo biologia, eu odeio matemática. Eu odeio matemática. O professor fala, vamos fazer uma resenha do fechamento da disciplina de matemática. Vocês acham que a minha resenha vai ser expressando algo legal ou algo ruim? Algo ruim. Exato. Então, dependendo da área que você for fazer essa sua resenha, e dependendo da experiência que você tiver, você vai incutir nessa resenha só o que você sentiu, só o que você percebeu. E às vezes o que você percebeu é ruim. Mas aí eu pego aí uma das alunas, eu pego uma das meninas. Quem que gosta de matemática aqui? Quem ama matemática? O pessoal de ADM ama, né? Tem alguém aqui que gosta de matemática?
Aí, gente, que horror, ninguém. Vou pegar aqui, ó. Ninguém, professor. Não, eu vou criar um indivíduo aqui que vai gostar de matemática, fica vendo. Eu sempre tenho um que jaz entre as mulheres, é o Marcelo, né? Eu falei jaz, Marcelo, porque se você não fizer o que essas mulheres mandam, você morre, viu? É o Marcelo mesmo. Tem mais, né? Acho que tem o João. Ó, o João. Peguei o João aqui. O João ama matemática. O João vai fazer essa resenha falando super bem, que gostou da matéria, que a matéria foi didática, que a matéria é isso, que a matéria é aquilo. Mas porque o tipo de construção permite esse tipo de influência, tá? Se eu estiver falando de algo científico, a gente não pode ter esse tipo de influência, tá bom? Tem que ter essa visão. Eu devia até ter trocado esse fechamento de disciplina, colocando por causa de um... Eu vou até tirar já. De um artigo aqui. Porque o livro está falando de disciplina, mas não por artigo. Então, o artigo científico, ele não me permite isso. Eu tenho que ter muito cuidado para fazer essas coisas certas, tá? Beleza. Então, para elaborar essa resenha, ela precisa não somente saber o que é a estrutura, mas também como descrevê-la. Ter conhecimentos para formar um entendimento em relação ao tema. E aí, para a gente construir esse conhecimento sobre determinado tema, a gente precisa ter propriedade. Tem que saber o que você está falando, não basta sair falando, tem que saber. Essa resenha ela será, então, uma obra indicada pelo professor, entretanto, ela exige que o autor teça algumas considerações sobre o tema apresentado, chamado o estado da arte, contextualizando o assunto, fazendo a indicação da obra ou não. Então, dentro dessa resenha, a gente vai ter que fazer essa indicação do autor, explicar de onde saiu essas informações. Então, geralmente, a gente começa assim, análise do artigo tal, escrito pelos pesquisadores fulano de tal, beltrano de tal, ciclano de tal, pela universidade, pela faculdade em Edson dos Campos, e não sei o que, no ano de 2020, questionou através da sua hipótese, a viabilidade do ensino remoto para a prática do ensino superior frente à pandemia, e trouxe os objetivos X, X, X e Y, enfim, ela começou a fazer a resenha dela. Então, ela vai ter que estudar esse negócio. Não adianta ela só chegar aqui e começar a escrever da cabeça. E aí a gente tem um assunto, né, um leque aí da pesquisa, um leque da metodologia, que a gente chama de estado da arte, que nada mais é de você se apropriar de todos esses conhecimentos. Quem aqui já está fazendo o TCC sabe. Se você está falando lá sobre o seu tema de pesquisa, você precisa pesquisar o seu tema de pesquisa. Não tem como você escrever o seu TCC sem pesquisar. Então, o estado da arte visa isso, visa você buscar embasamento teórico, busca você esgotar esse conhecimento sobre determinado assunto. Nesse momento, você consegue fazer uma resenha, tá bom? Então, assim, ó, pessoal daqui da pedagogia, vocês conseguem fazer uma resenha sobre periodontia? Sim ou não? Hein, gente? Tem alguém da pedagogia aqui? Tem alguém da odonto? Sim. Odonto, vocês conseguiriam falar sobre as etapas do desenvolvimento cognitivo de Jean Piaget? Se eu pedir para você fazer uma resenha sobre isso? Sim ou não? Não, eu sou de Não odonto. consegue. Odonto não vai conseguir. Mas Jean Piaget é tão simples, gente. Quem que não sabe? Ué, eu que não sou da pedagogia, eu não sei. Eu vou falar para vocês aqui, ó, fazerem Eu sou de odonto e não sei o que é Jean Piaget. Então, eu sei que você não sabe, porque você não estudou isso na faculdade. Não significa que você não tem essa obrigação de saber. Mas, se eu pedir uma resenha, o ideal é que você vai estudar sobre isso, vai buscar informação sobre isso, vai ler artigos sobre isso, vai estudar livros sobre isso. E aí, quando você tiver todos esses conhecimentos, você tem capacidade cognitiva, aí sim você consegue tecer uma resenha sobre
o Jean Sim, Piaget, as etapas do eu preciso desenvolvimento criar uma cognitivo. base, né? Precisa. Do mesmo jeito que o oposto se aplica sobre a resina. Ah, mas aqui você tem que usar a resina não. A resina tal, com luz tal, para poder atingir tal objetivo. Se eu falar isso para o aluno da educação física, ele não vai saber do que a gente está falando. Nada. Mas se eu perguntar para ele sobre a fisiologia do exercício, sobre né, a atividade elétrica do coração, se eu perguntar para ele sobre a interação actina-miosina lá do músculo cardíaco na hora do exercício, sobre o gasto energético, sobre infinitas coisas aí de fisiológicas, eles vão saber mais que o pessoal da odonto, porque eles estão trabalhando isso todos os dias, eles fazem isso na academia. Então, o estudo da arte... Professor, Oi. tem que ler primeiro o artigo para depois escrever? Exatamente, eu tenho que ler o artigo e aí depois, se me surgirem dúvidas nesse artigo, eu tenho que ler, sanar todas as dúvidas para depois eu escrever essa resenha. Vocês já fizeram resenha de livro na escola? Eu fazia. Eu odiava aquilo. Eu tinha que ler um livro por mês e tinha que fazer uma resenha por mês. Basicamente, eu lia o conteúdo, entendi o conteúdo, eu escrevia a resenha. Né? Então, o professor fazia duas coisas. Ele forçava a ler e forçava a fazer a resenha, porque ele queria que nós tivéssemos esse tipo de habilidade. Então, o estudo da arte, ele não vai ser eu ler só essa resenha, tá? Desculpa, ler só esse artigo. O estudo da arte, ele me manda esgotar as possibilidades desse conhecimento. Então, fica difícil a gente fazer isso, porque a gente não tem como acessar todos os assuntos. Por exemplo, voltando lá sobre Jean Piaget. Se eu for falar sobre Jean Piaget e eu começar a pesquisar na internet, vai vir tanta coisa sobre ele, mas vai vir tanto artigo, vai vir tanta coisa referenciando ele, que eu não consigo ter o estado da arte, né, desse assunto. Mas eu preciso ter o máximo de informação possível, tá? Então, entendam basicamente isso. Aí, aqui o próximo slide, eu vou trazer o conceito mesmo de resenha, tá? Então, a orientação feita pelo professor é de que se inicie uma pesquisa sobre o assunto, mas para isso é preciso compreender o que é uma pesquisa e quando ela serve, quando, né, esta serve para os fins acadêmicos. Clara precisa compreender como a pesquisa servirá de subsídio para a elaboração de uma resenha ou de um texto científico. Super normal isso. Eu vou mandar uma resenha lá para o Congresso X. Esse congresso é uma resenha, não, é um artigo. É um resumo. Esse resumo são 2.500 caracteres, uma folha escrita, uma folha de Word escrita. Eu não posso sair escrevendo tudo isso da minha cabeça. Tem que ter uma base. Para eu ter essa base, eu preciso ter leitura, eu preciso ter conhecimento. Né? Então, a resenha, ela acaba te dando essa facilidade. Você começa a ter mais domínio sobre essa escrita e sobre onde procurar, porque você precisa ir atrás dessas informações. Então, segundo o dicionário aí, resenha é uma descrição feita com detalhes, com pormenores. É uma contagem, uma conferência, uma verificação. E é claro que dentro da resenha você pode também exprimir um tipo de conclusão, né? E o estado, né, o estudo da arte é você representar o nível mais alto de um processo de desenvolvimento, seja de um aparelho, de uma técnica ou de uma área científica, alcançada até um determinado momento. Em alguns contextos, pode se referir também ao nível de desenvolvimento alcançado até um determinado momento. Então, é o que a gente está vendo aqui, sobre a questão científica. Eu vou estudar tudo que existe na internet, nos livros, nas bibliotecas sobre Jean Piaget? Eu não vou conseguir. Né? Então, em trabalhos científicos e acadêmicos, é comum o destaque do estado da arte como parte da introdução, como mecanismo para se estabelecer um ponto de partida para o estudo proposto. O estabelecimento formal do estado da arte permite que os leitores do trabalho compreendam o conhecimento e as ferramentas disponíveis ao autor do estudo no momento em que o trabalho foi realizado, assim como acréscimos sendo ofertados ao estado de conhecimento atual. Por isso que, às vezes, a gente pede, quando vocês vão fazer o artigo, né, vocês vão fazer a pesquisa, que lá na metodologia vocês coloquem, buscou-se lá na base de dados Lilacs e Cielo as palavras-chave: ansiedade, depressão e idoso.
Os artigos retornaram, foram utilizados artigos publicados entre 2015 e 2020. Vou por 2019 e 2020 não acabou. E 2019. Então, 15, 16, 17, 18, 19. Foram 5 anos de artigos. E eu defini esse espaço de tempo, esse período de tempo aí, né? Esse espaço temporal. Porque eu não consigo esgotar o estudo da arte desse assunto. Porque se eu fosse fazer isso, eu ia ter que pesquisar todos os artigos que voltaram. E com essas palavras, gente, ansiedade, depressão, idoso, vocês acham que vai vir pouco ou muito assunto? Acho que muito. Vai vir coisa demais. Vai vir coisa demais. Eu não vou pesquisar só numa base, né? Eu posso pesquisar numa base científica. Então, eu usei o exemplo aqui do Lilacs ou do Cielo, que são bases diferentes. Mas a gente pode pesquisar no Google, a gente pode pesquisar na BDTI, a gente pode pesquisar em inúmeras bases científicas, quando a gente vai fazer o nosso trabalho. Até isso é importante de eu descrever na minha metodologia. Porque se eu pesquisar no Google, as mesmas 3 palavras podem vir 200 artigos. 200 nada, né? Vai vir aí mais de 1000 artigos. Se eu pesquisar no Lilacs, as mesmas 3 palavras podem vir 300 artigos. Se eu pesquisar na BDTI BICT, que é uma outra base, pode vir 100 artigos. Vocês entendem que, dependendo de onde eu pesquiso, eu tenho mais material ou menos material? O que vai definir aonde eu vou pesquisar? O seu tempo para fazer a pesquisa, a sua necessidade de conhecimento desse estudo da arte, e é isso que vai ditar. Então, você vai ter que conversar lá com o seu professor e falar, olha, professor, vieram 500 artigos, vieram 1000 artigos. Tem artigo aqui de 1980, que não tem mais nada a ver com hoje, com o conhecimento atual. Ele vai falar, não, fulano, Danilo, usa só de 2015 para frente, usa só do ano passado. Suponhamos que eu estou fazendo uma pesquisa com um assunto aí, pesquisei as 3 palavras, me vieram 2000 artigos. Eu falo assim, professor, tem muito artigo, o que eu faço? O professor pode falar para mim, Danilo, filtra só 2019, só os artigos publicados em 2019. Eu filtrei lá. Quando eu coloquei o filtro na página, voltaram 50 artigos. Ainda é bastante artigo. Mas eu só pesquisei o ano. Tem que ver aonde você vai pesquisar. Tem que ver o quê? Desculpa. Tem que ver aonde vai pesquisar, então. O ideal é a gente ver aonde a gente vai pesquisar. Quais bases a gente vai pesquisar. Porque, assim, se eu for pesquisar em todas... Porque a gente já viu lá atrás que todas as pesquisas elas deveriam ser replicáveis, não é isso que a gente viu? Inclusive uma revisão de literatura. Eu estou fazendo uma revisão. Se você colocou na sua metodologia que você pesquisou no Cielo entre os anos de 2015 a 2019, a palavra XYZ, se eu entrar lá no Google hoje e colocar XYZ, Google acadêmico, tá? Não no Google normal, no Google acadêmico, no Google Scholar. Se eu colocar lá no Google Scholar XYZ e filtrar o ano de 2015 a 2019, tem que vir exatamente o que você falou que veio na sua pesquisa. Por isso que às vezes é interessante eu limitar essas bases de dados. Professor, esse caso de procurar encontrar só coisa antiga está afetando o TCC da minha irmã. Minha irmã faz engenharia bioquímica e ela está tentando fazer um estudo de caso sobre alguma coisa a ver com o meio ambiente, não lembro direito o que é. E ela só encontrou artigo de 88 até 2000. Aí o professor dela falou que ela tinha que recomeçar com artigos mais para frente. Mas ela disse que está bem difícil de ser localizado. Ela faz faculdade aqui na região mesmo ou faz fora? Ela faz na USP de Lorena. Faz em Kiel, né? O que ela vai ter que fazer é, assim, pesquisar em inglês, pesquisar em outras bases, ver produção fora do Brasil, porque, assim, às vezes o conhecimento não é tão explorado aqui. Então, o ideal é... Bom, a gente, dentro da área da saúde, a gente tem a... como que é o nome? A PubMed. Né? PubMed é uma base de pesquisas científicas, só que é tudo em inglês. Então, os nossos descritores têm que ser em inglês. Então, a gente coloca tudo em inglês. E aí volta a pesquisa super atual.
Então, o que ela talvez tenha que fazer é pesquisar em inglês. Pesquisar em inglês e aí usar a faculdade, porque o que os laboratórios da faculdade, inclusive a biblioteca da nossa faculdade, tá, gente? Isso da nossa também. Eles assinam várias revistas, então, assim, a pesquisa que você consegue fazer lá na faculdade, ela é muito mais ampla do que a que você consegue fazer dentro de casa. Porque tem bases de dados científicos que a faculdade te dá porque ela paga. Então você consegue acessar mais artigos lá na faculdade do que dentro da sua casa. Isso é básico, isso aí é regra, tá, gente? Uma outra coisa também que é uma sugestão, que talvez você possa passar para ela, é assim, se ela achar algum artigo fechado, porque às vezes assim, tem artigo que para você ter acesso você precisa pagar, né? Então assim, o cara fez um artigo lá da revista, eu tenho um artigo na revista Siwan, que é uma revista da Polônia. Eu junto com os outros colegas, né? Cada um pagou R$ 300 para poder publicar a revista, o artigo na revista. Eu acho que foram 6 pessoas, R$ 300. Olha quanto que dá isso. Teve que traduzir, fazer revisão de revisão de inglês e também teve que pagar a submissão porque era fora do Brasil. Então aí ficou uns R$ 1.800, R$ 2.000 para publicar um artigo. Tá lá na revista Siwan. Não tem acesso, o acesso não é liberado. Mas se eu pesquiso na internet e volto esse artigo e eu quero ler esse artigo, o que eu posso fazer? Eu vou pegar o e-mail dos autores, eu vou mandar para algum autor. E vou mandar uma mensagem, assim, oi, fulano, tudo bem? Meu nome é Danilo, eu sou aluno da graduação, achei esse artigo muito interessante, mas eu não tive acesso completo a ele, porque eu não assino a revista. Eu queria ver a possibilidade de você me encaminhar seu artigo para eu poder estudá-lo e inseri-lo na minha pesquisa. Então, isso é normal acontecer, tá bom? Então, se ela achar artigo que é revista fechada, revista paga, manda mensagem para o autor. Então, geralmente tem um autor lá, tem um e-mail do autor, é só mandar que o autor não vai ter. Ele quer mesmo que seja divulgado o nome dele. Quanto mais o nome dele for divulgado, melhor. Tá? Então, Vou dar essa dica para pesquisar em idioma inglês, que é internacional, se ela já deve estar fazendo isso, né? Pesquisar lá dentro da biblioteca da faculdade, porque daí você tem muito mais acesso à base de dados. E, em último caso, mandar mensagem para os autores pedindo ajuda no sentido de encaminhar os trabalhos aí deles para você poder analisar. Mas daí já chega, né? Ó, eu vi um resumo do artigo tal que você publicou em 2015, eu queria ver se você poderia me disponibilizar para complementar minha pesquisa, porque eu não tenho acesso completo à sua pesquisa, porque onde eu estudo não tem esse vínculo com a revista que você publicou. Então o autor manda assim em PDF para a pessoa. Antigamente isso acontecia, sabe como? A gente não, eu nunca fiz isso, tá? Meus professores, principalmente os professores do doutorado. mandava carta. Então, eles mandavam carta. Eles mandavam carta e aí eles explicavam que eles estavam fazendo uma pesquisa, que eles gostaram do artigo, mas eles não tinham acesso. Aí a pessoa, e aí eles... Estudou na Aí- Argentina, carta. Oi? Eu tive uma professora que estudou em uma faculdade argentina por carta. Então, ó, pra você ver. É assim, mas conseguir a informação. Então, e como que você vai chegar nessa informação? Não tem problema. O importante é que você chegue, tá? Então, se na sua base voltar muito, é só você filtrar e detalhar o filtro que você fez, tá bom? Eu fiz um trabalho, para publicar também, que era sobre qualidade de vida dos idosos. Foi um trabalho no mestrado. Foi um trabalho que foi um parto para ele nascer. Nossa, foi um parto, foi uma distócia, que é aquele parto difícil, com uso de fórceps, e o bebê ainda, e o artiguinho ainda nasceu com sofrimento fetal, porque quase que não nasce. Sabe quando você bloqueia e você não quer fazer o negócio? Foi isso que aconteceu com esse trabalho. Eu não quis fazer. Porque deu muito trabalho, a professora quis dar trabalho e eu não quis trabalhar. E ela falou, vocês vão fazer estudo da arte sobre esse assunto, sobre o assunto que vocês quiserem. Eu, junto com a minha colega, inventamos falar sobre qualidade de vida em idosos. A gente colocou isso daí na base. A gente pegou uma base científica, a gente pegou o Lilacs, só o Lilacs. Quando a gente colocou essas duas palavras, qualidade de vida e idoso, a gente colocou 3 palavras, eu não lembro a terceira, e velhice. Voltaram 170 respostas. 170. Daí eu falei, professora, é para fazer o estudo da arte mesmo? Ela falou, eu pedi o estudo da arte. Eu falei, professora, 170 trabalhos. E aí, no meio desses trabalhos, tem artigo que são 5 páginas, tem artigo que são 8, tem artigo que são 15, tem dissertação que são 200 páginas, tem dissertação que são 180, que são 300, tem tese que são 500 páginas, tem tese que são 300 páginas. Não tem só artigo de 5 páginas.
Se fosse só artigo de Nossa. 5 a 10 páginas, estava ótimo. E eu tive que planilhar tudo. Eu tive que colocar do artigo 1 até o 170, o que estava sendo discutido, qual que era o nome dos artigos, quantas palavras tinha nos caracteres, quem eram homens e mulheres, aonde que foi feito, se era pesquisa de campo, se era pesquisa de revisão, se era investigação documental, qual que eram os resultados. Eu tive que ler tudo. E eu fiz o estudo da arte dentro de uma plataforma. E se eu fizesse no Google Acadêmico? Ia vir mais de 2.000 artigos. E eu não ia dar conta de fazer isso. Então, o estudo da arte é aquele tema que você vai precisar esgotar. Então, para vocês não se matarem, gente, porque a gente tem que ser inteligente também, filtra tempo. Desculpa, filtra a base. Se você tiver que fazer um estudo da arte, filtra a base de pesquisa. Porque se você pegar coisa de base Google Acadêmico, que vem tudo que tem no mundo inteiro, você tá ferrado, porque você não vai conseguir ter tempo de fazer isso, tá bom? Professor, eu sou formada em técnica em química e quando eu fui pegar o TCC, o pessoal inventou que queria fazer sobre um tal de geopolímero. Geopolímero é a substituição do cimento convencional para um que, quando ele está sendo produzido, ele emite menos gás, ou seja, ele é mais ecológico. Só que era que um pessoal já tinha feito antigamente, a gente ia basear no que eles fizeram e a gente iria buscar uma outra forma também de fazer. Só que isso só existe, basicamente, quem criou, que era um australiano, então tinha que ler artigos australianos, e o Japão é o que mais utiliza o geopolímero no país dele. Eles usam para tudo. E para conseguir ler artigo em japonês, tinha em francês, tive que mandar o WhatsApp para um coautor do geopolímero. Nossa, deu um trabalho gigantesco. É assim mesmo, é assim mesmo. A tendência é melhorar ou piorar? Ah, melhorou, né? Não, mas a tendência é sua em relação à pesquisa agora. Com a sua visão que você tem em relação à pesquisa, é que ela fique mais difícil, porque agora você tem muito mais conhecimento para poder fazer uma pesquisa muito mais rebuscada. Você não concorda comigo? Hoje, com o seu conhecimento? Você não vai fazer uma pesquisa de qualquer jeito. A tendência, então, é de que isso te dê mais trabalho. É lógico que agora com a experiência você também não vai pegar um tema tão difícil, né? Eu estou fazendo doutorado. Primeira atividade de metodologia, eu não faço mais essa disciplina, né? Primeira atividade de metodologia, o professor falou assim, de ouro, gente, primeira. Gente, eu quero que vocês façam uma pesquisa com palavras-chave dos assuntos que vocês querem trabalhar dentro do projeto de pesquisa de vocês. Quem não tem projeto de pesquisa, pega aí o que gostaria de trabalhar e manda para mim esse artigo, mas coloca onde você pesquisou, quais foram as palavras-chave, tudo certinho, para eu ver como que você fez, se você fez certinho. Falei, beleza. Coloquei lá. Lógico que eu fui pesquisar em inglês, eu não vou pesquisar em português, eu estou fazendo doutorado, né? Eu tenho que pesquisar em inglês. Porque o conhecimento que é discutido fora do Brasil é muito mais amplo do que o que é discutido aqui. E as melhores faculdades, os melhores autores, mesmo que que português, mesmo que aqui no Brasil, eu falei isso na última aula para vocês, eles publicam em que idioma? Inglês. Então, às vezes, eles preferem mandar o artigo deles para fora do Brasil, porque fora do Brasil muito mais gente vai ter acesso à informação que ele produziu. Então, eu fui pesquisar em inglês. Fiz a pesquisa lá, coloquei laser de baixa intensidade, feridas, tratamento disso, enfim. Primeiro artigo que voltou, eu falei, vou pegar o primeiro, porque o primeiro que voltou tem mais caracteres, tá mais relacionado, né, a palavra-chave. Quando eu abro o artigo, ele estava escrito em russo. Eu falei assim, não estou acreditando. Eu não sei ler russo. Não adianta. Mas eu falei, vou mandar o artigo porque ele não pediu o idioma, ele só falou para fazer a pesquisa. Mandei o artigo em russo para o professor. Nem ele deve saber ler, porque quem que sabe ler russo? Um monte de letra, não tinha vogal nenhuma no artigo. Eu falei assim, misericórdia, se o primeiro artigo já voltou assim, imagina daqui 2 anos, quando eu estiver entendendo sobre o assunto e não tiver onde pesquisar. Então a gente tem que tomar muito cuidado. O artigo tem que ser em inglês, dependendo?
Sim, no caso nosso, na faculdade, o projeto, o TCC de vocês é tudo em português. Ah, professor, eu quero pesquisar o meu TCC, eu quero publicar meu TCC numa revista. Escolhe uma revista do Brasil, português, em português. Você publica em português. Mas os pesquisadores que estão lá nas faculdades que estão fazendo pesquisa de ponta, eles não querem publicar em português. Porque quando você pesquisa em português, você limita quem vai ler o seu artigo. Concorda comigo? Se você quer que o mundo inteiro conheça a sua pesquisa, se você publicar em português, o cara que está lá nos Estados Unidos ou no Canadá, quando ele pesquisar lá no Google Acadêmico as palavras-chave da sua pesquisa e voltar à sua pesquisa, ele vai ler em português, sendo que ele não sabe português? Não. Então, por isso que os pesquisadores preferem publicar em inglês, tá bom? Não significa que seja obrigado, tá? Na onde eu faço o doutorado, eles pedem a pesquisa assim, ó. Eles pedem que eu publique artigos em revista A1 ou A2, que é um tipo de nota que as revistas têm. As revistas A1 e A2, dentro da Engenharia Qualis 4, que é o que eu faço, são basicamente fora do Brasil. Então, eu não vou publicar em português. Eu tenho que publicar em inglês. Então, vai muito do meu objetivo, tá bom? Então, eu não sei se foi o Gabriel que perguntou, se foi o João, se foi o Matheus que perguntou, Marcelo, mas é basicamente isso. Você vai escolher onde você vai publicar. Qual que é a notoriedade que você quer ter e você publica, tá bom? Eu só estou dando um exemplo porque, assim, você vai ter que pesquisar coisas que você não sabe nem da onde que foi feita aquela pesquisa, mas voltou o resultado para você. Quem que vai decidir se vai usar ou não? Você, dá uma lida, tá bom? Por isso que tem pesquisas que a gente tem artigos que a gente tem o resumo em português, no caso, né, a gente publicando algumas revistas aqui no Brasil, muitas revistas brasileiras, tá? Elas pedem, assim, um resumo do trabalho em português, em inglês e em espanhol. Porque daí, quando volta essas respostas lá fora do Brasil, o cara que é em um país que fala espanhol, ele consegue ler a sua pesquisa resumida. E o inglês também consegue ler resumida, tá bom? Agora, russo, italiano, chinês, japonês, é muito mais limitado, é muito mais difícil, tá? Então, pesquisar virou um senso comum. De forma alguma, todos sabemos o que significa. Sem nenhum rigor científico, pesquisar é buscar mais informações sobre algo, visando estabelecer critérios para melhores escolhas. É isso que a gente faz. Quando a gente pega e clica lá na internet uma informação qualquer. Quando se pesquisa é porque se tem dúvidas sobre algo e se pretende conhecer mais, a fim de obter informações importantes. Eu quero saber sobre... quero saber sobre uso de máscara. Eu coloco lá uso de máscara. Vírus, coronavírus, pandemia. Eu só não coloco essas informações no Google. O meu buscador é o Google, tá, gente? Estou falando porque o meu pesquisador é o Google. Mas eu posso ter o Yahoo Busca, posso ter qualquer pesquisador. Se eu colocar essa informação, não vai vir um monte de coisa? Sim. Agora, olha a diferença. Se eu colocar coronavírus, artigos científicos, vai vir a mesma informação se eu colocar só coronavírus? Sim ou não? Não. Hein, gente? Não vai vir. Então, o modo como eu faço essa pesquisa influencia também, né? Então, assim, a gente tem que ter essa visão. Existe um entendimento popular sobre essa pesquisa e também a gente tem que ter essa noção de que o mesmo assunto, ele pode te dar um senso comum e pode te dar um senso científico. Então, se eu pesquisar só no Google comum, um assunto que eu quero fazer para minha pesquisa, eu vou ter revistas que não são científicas. Eu vou ter lá Isto É, eu vou ter a Tititi, eu vou ter Capricho, enfim, estou dando exemplos. Eu vou ter blogs, eu vou ter pessoas que compartilham a experiência sobre esse assunto no YouTube, no Face, eu vou ter um blog sobre um cara que fala sobre o assunto. Isso para mim é científico nesse momento? Não. Para mim, o científico vai ser aquela pesquisa que eu fizer na base acadêmica. Então, no Google Acadêmico, no Cielo, na BDTI, BICT,
na PubMed, eu tenho que ter essa visão, tá bom? Então, isso não significa que não estou fazendo pesquisa quando eu pesquiso aleatoriamente. Eu estou pesquisando, só que eu não estou fazendo pesquisa científica, tá? E é isso que eu tenho que ver, que no ponto de vista científico, a pesquisa é um processo organizado, racional e sistemático para a construção do conhecimento. Significa buscar informações e dados que permitam compreender determinado objeto. Então, eu preciso ter um ponto inicial, uma pergunta, uma hipótese, um questionamento, né? Então, quando eu faço a pesquisa, eu tenho um objetivo. Será que todos os alunos do nível superior têm o conhecimento adequado quando se formam para exercerem a profissão que escolheram? É uma pergunta. Essa pergunta, o que ela é da minha pesquisa, gente? Hein? Ela é uma hipótese, não é? Sim ou não? Sim. Ela é uma hipótese. Mas essa hipótese pode ser o meu problema de pesquisa, não pode? Pode. Então eu sempre tenho que ter um problema de pesquisa para eu poder pesquisar. Eu não posso sair escrevendo sem ter isso na minha cabeça. Porque qual que é o objetivo de eu estar escrevendo? Ah, eu estou escrevendo porque eu gosto, eu não tenho o que fazer. Peraí, essa pessoa é bitolada. Se ela só escreveu sem colocar o objetivo, ela está escrevendo de graça, ela não vai poder nem publicar aquilo. É um trabalho jogado fora. Então, qualquer trabalho científico, qualquer TCC, qualquer pesquisa de vocês, tem que ter um objetivo determinado. E, com foco nesse objetivo, eu vou trabalhar. Eu tenho que tentar responder esse objetivo. Tá? Então, existem muitas definições de pesquisa que se aproximam. A gente optou, então, pela definição que é o que está no livro de vocês, né, que a pesquisa científica é uma atividade que visa dar resposta a determinados problemas que são próprios de qualquer área do conhecimento humano. Então, a pesquisa, ela tem que buscar responder. Tá? Então, não adianta eu fazer uma pesquisa para deixar mais dúvida. Era melhor que não tivesse feito. Mas aí tem um outro contexto. Eu posso fazer uma pesquisa buscando uma resposta e eu não encontrar essa resposta. Tudo bem. O meu objetivo era buscar a resposta e eu não encontrei, porque não foi possível na minha pesquisa encontrar essa resposta. Eu vou ter que concluir isso no meu trabalho, que a pesquisa não alcançou a resposta desejada dentro do objetivo, que é necessário novas pesquisas, incentivar pesquisadores, enfim. Tá? Tem que tomar muito cuidado, porque a gente precisa ser sincero nessa resposta. Você pode perceber que a pesquisa científica é um procedimento que se utiliza metodologias próprias para construir conhecimentos com base no método científico. E o método científico é o caminho da ciência para chegar a um objetivo. A metodologia são as regras estabelecidas para o método. Então, o meu método ele tem objetivo, né? Eu tenho que chegar nesse objetivo. Como que eu vou fazer isso? Através dessas regras, né? E aí a gente vai trabalhar um pouquinho, vai ver aqui para frente, como seriam essas etapas para se atingir essa metodologia. Cada área tem um objetivo e um método próprio. Com a especialização do saber decorrente das necessidades da sociedade capitalista e as áreas se fragmentarem cada vez mais, hoje a gente pode encontrar diversas especialidades que, para produzir conhecimento, buscam uma metodologia específica, com vistas a atender essa especificidade. Então, assim, gente, vamos pensar. Eu vou falar do enfermeiro. Tem enfermeiros aí no grupo. Antigamente, enfermeiro era enfermeiro, se formava na faculdade, era enfermeiro, enfermeiro padrão, né? Era muito comum ver essa terminologia, eu sou enfermeiro padrão. Beleza, sou enfermeiro padrão. Ok. Eu cuidava do neném, eu cuidava do idoso, eu cuidava do centro cirúrgico, eu cuidava do socorro, eu cuidava da clínica cirúrgica, da oncologia, eu cuidava de tudo, igual eu cuido hoje, não é? Igual sim. Só que hoje eu tenho especialização de tudo quanto é coisa. Eu tenho especialização em enfermeiro do trabalho, eu tenho especialização em cardiologia, em hemodinâmica, que não é a mesma coisa que cardiologia. Eu tenho especialização em centro cirúrgico, em CME, em clínica médica, clínica cirúrgica, UTI adulto, UTI neo, UTI cardiológica, né, UTI coronariana, UTI neonatal, pediatria, administração de enfermagem, gestão de enfermagem. Eu tenho especialização? Dá com rodo aí para vocês escolherem. Auditoria, enfim. Isso é bom ou é ruim para dentro de uma área especializar tanto? O que vocês acham?
É bom? É bom, né, gente? Bom. Isso é bom, porque isso Eu significa acho que bom. dentro dessa área, os profissionais estão estudando cada vez mais e eles estão tendo conhecimentos mais focados. É como se eu pegasse uma pequena área e explorasse todos os conhecimentos dessa área. Tem um filósofo, eu não lembro, deixa eu ver aqui de onde que ele é. Nietzsche. Friedrich Nietzsche. Eu não lembro se ele é sueco. Ele é do Reino da Prússia. Nem sei como que fala isso. Friedrich Nietzsche. Vocês já ouviram falar do Nietzsche? Não sei se vocês já ouviram falar, né? Ele é um filósofo, um pensador aí da Prússia. Nem tem mais isso. Eu acho que Prússia era vinculada à Alemanha, nem sei mais. E é velho, esse homem já morreu faz muito tempo. E aí ele falou uma frase assim, ó, quanto mais me elevo, menor pareço aos olhos de quem não sabe voar. Então, assim, quanto mais eu busco conhecimento, menor eu pareço aos olhos de quem não está buscando esses conhecimentos. E às vezes a gente olha isso dentro da academia, dentro da faculdade, e fala assim, nossa, por que aquele professor se especializa tanto naquele assunto? Será que é possível ter mais conhecimento daquele assunto? Claro que é possível. É possível você nunca vai esgotar um conhecimento em relação a um determinado assunto, você nunca vai saber tudo. É impossível saber tudo. Então, por isso que surge a necessidade de especialização, né? Isso ocorre dentro da pedagogia, dentro da administração, isso ocorre dentro da educação física, isso ocorre dentro da odonto. Por que quando eu vou lá arrumar meu dente, a dentista fala assim, olha, eu vou te caminhar para a colega que faz tal serviço, depois você volta. Por que ela não faz tudo? Porque ela estuda tanto uma determinada área, ela é tão boa naquela área que ela não consegue estudar as outras áreas. Então, isso é um tipo de... É uma forma de pesquisa e metodologia daquele determinado assunto que criou conhecimento sobre aquilo. Tá? Então, as pessoas se especializam por causa disso, né? É lógico que daí entra as questões de afinidade e tudo. Contudo, mesmo considerando a complexidade das pesquisas, é comum a todas percorrer uma estrutura. Quais estruturas são essas, né? Eu vou estabelecer objetivos, desenvolver um modelo, né, do que está sendo estudado, coletar informações, tabular esses dados, avaliar esses dados que eu encontrei, processá-los, né, modelá-los. E aí, por fim, eu vou avaliar se eu concluir, né, se eu atingi ou não atingi o meu resultado, meu objetivo. Meu objetivo respondeu aquilo que estava perguntando lá atrás? Isso é muito comum. Vocês têm lá na pesquisa de vocês. Vocês têm assim, ó. Vai ser assim, basicamente, tá? Porque eu sei, só tô, acho que uns 6, 7 anos na Anhanguera. Vai ser assim, ó. Definir uma hipótese, definir um problema de pesquisa, a primeira etapa do TCC de vocês, a primeira etapinha, primeiro TCC, primeiro semestre de TCC, primeira entrega, definir o objetivo e definir... Um segundo, tá falando aí? Tá falando? Tá. Um minutinho, só para eu terminar o raciocínio. Pessoal, definir o objetivo, e aí definindo o objetivo, eu vou estabelecer objetivos. Desculpa, definindo o problema, eu vou estabelecer objetivo. Objetivo primário, ou objetivo principal, e objetivos secundários. Um objetivo primário, 3 objetivos secundários. Então, meu objetivo é conhecer a importância da massagem cardíaca na parada cardiorrespiratória, principal. Meus objetivos secundários são avaliar a importância do enfermeiro nesse momento, avaliar a eficácia da massagem na frequência 30/2, enfim, eu estou colocando outros objetivos para atingir esse resultado, tá? Então, é basicamente isso. Eu preciso chegar nesse finalmente aqui, ó, atingir meu objetivo, eu respondi o que eu perguntei lá atrás,
eu não respondi, tá errada a sua pesquisa, volta e faz tudo. Porque senão você não conseguiu ter esse desenvolvimento adequado, tá bom? Eu tô indo. Pessoal, me dá um minutinho, por favor. Um minutinho, por favor, tá? Vamos fazer o seguinte, vamos tomar café, em 10 minutos a gente volta, tá bom? Desculpa, que eu vou resolver um negócio rapidinho. 10 minutos. Não, 9h20 a gente volta, tá bom? Tá bom. Obrigado, a gente já volta. Tchau.
Pessoal? Sim, professor. Oi. Vamos. Desculpa precisar parar, nem eu não ia, a intenção não era parar, mas acabou que eu precisei parar rapidinho. Não tem problema. Faz parte, professor. Esquenta não. É. Bom, vamos continuar. Essa questão que eu expliquei para vocês das etapas, e aí eu falei da questão de responder o objetivo, ficou claro para vocês? Ficou assim. Sim. É, né? Sim. Porque eu vejo que tem aluno que manda trabalho científico, eu sou avaliador também, né, de 2 congressos. E aí, quando chega o trabalho para mim, o aluno coloca assim, ó, objetivo. Ele fez lá o parágrafo da introdução e ele coloca no finalzinho objetivo. Coloca assim, o objetivo desse trabalho é conhecer a importância do pedagogo na educação infantil. Só que lá na resposta dele, lá na discussão, lá nos dados, ele fala sobre a atuação do pedagogo na educação superior. E ele conclui que a educação superior é extremamente importante para o desenvolvimento da nação, que o índice de formação de nível superior tem aumentado e que isso é interessante. O pedagogo ele exerce fundamental importância, pois ele consegue mapear os processos de formação, potencializar essa absorção de conhecimento e metodologias de trabalho. Ele respondeu o objetivo da pesquisa dele? Sim ou não? Não, né, gente? Se eu falei lá atrás que o objetivo era educação infantil e eu estou falando sobre educação superior na conclusão, tá errado. E aluno tem esse... eu falo aluno porque, assim, eu sou aluno em muitos lugares. Sou aluno das faculdades que eu faço, sou aluno do doutorado, e a gente tem que se policiar. Porque quando eu leio o trabalho da pessoa e eu vejo que ela fala uma coisa, ela responde outra, ela tá errada. E às vezes ele não entende que ele está errado. Então a gente precisa tomar muito cuidado, tá? Bom, pensando nisso então, opa. Voltei. Voltando aqui, peraí. Então vamos para prática do pensamento. Imagina que você está passando de um curso de culinária e precisa preparar um prato seguindo uma receita, mas sem interferência do orientador. Esse processo tem vários elementos do método científico. Observe, o objetivo é preparar o prato da comida. Para realizá-lo, você deverá seguir a receita. Para testar se está procedendo corretamente, degustar durante a preparação, cortar para ver se está pronto, se está no ponto, né, correto. Então, é só uma analogia. Para avaliar se está indo pelo caminho correto, deverá estabelecer decisões. Por exemplo, se não estiver cozido o suficiente, deve voltar para o fogo. E a revisão é feita para verificar a necessidade de mudar a receita por algo que não correspondeu ao resultado. Então, a gente faz isso quando a gente está fazendo pesquisa. O negócio não está dando certo, eu vou voltar, eu vou revisar. Eu não preciso esperar chegar lá no resultado final para ver se está dando certo. A mesma coisa é receita. Eu estou fazendo um arroz, o arroz está ficando, eu vou ver que vai ficar duro, porque eu coloquei pouca água. O que eu tenho que fazer? Colocar mais água nesse arroz. Eu fiz o arroz, eu não experimento depois que eu coloco a água. E se estiver faltando sal? Como que a gente vai fazer? Então a gente tem que fazer essa análise desse processo continuamente, do início até o final, tá bom? Então aqui a gente tem um exemplo bastante simples de como o método científico pode ser aplicado ao cotidiano. É claro que os procedimentos de um estudioso, né, de um estudo, serão mais formais. A depender do caso, o controle será bastante rigoroso. Porém, no que se refere ao conjunto de passos, a gente pode falar que seguem os mesmos percursos. Então eu vou ter que propor o problema, discutir o problema, indicar uma metodologia para se trabalhar, em cima dessa metodologia, analisar os resultados, analisar o que foi feito e concluir em cima disso para responder essa pesquisa. A conclusão prova se eu cheguei ou não ao objetivo. E não me esqueçam disso, nem sempre, se a minha conclusão ela der o oposto do que eu estava objetivando, não significa que a pesquisa está errada. Eu preciso escrever que eu não atingi esse objetivo, porque houve falta de tempo, houve falta de recurso, houve falta de, enfim, inúmeros fatores que não permitiram concluir e responder o objetivo, tá? Mesmo como evolução
da ciência e a constituição de novas áreas científicas, pode-se dizer que esses procedimentos se mantêm como referência para o estudo científico, ainda que algumas áreas façam adequações em função do seu objetivo. Então, isso é normal. Cada área vai acabar estruturando, adequando um pouco mais. A gente vê isso muito em microbiologia, em pesquisas voltadas para a área da saúde, né? Um exemplo disso são as ciências sociais também, que vai ser o próximo assunto que a gente vai estudar nas próximas aulas, que incorporam muitos métodos definidos nas ciências naturais, agregando novas ferramentas em função do objeto de estudo. Uma coisa que a gente não vai estudar, mas é uma coisa que é muito comum, a gente vê nas questões de pesquisas voltadas às áreas de humanas, são as análises de discurso, análises de conteúdo. Então, às vezes, a pergunta da pesquisa não é assim. Por exemplo, o que você acha da qualidade de vida? Bom, ruim, péssima, ótima. Você não dá as opções de resposta, você deixa aberta a pergunta. E a pessoa responde o que ela quiser. Aí depois a gente tem que pormenorizar isso para transformar isso tudo em sim e não. A resposta dela, ela colocou lá um texto de uma folha. Você vai ter que virar aquilo, transformar aquilo em sim ou não. Então, o nome dessa análise é análise do discurso de Bardhan, para vocês terem uma noção. Então, dependendo da área, para eu poder analisar esse resultado, eu vou ter que buscar outros métodos de outras áreas para poder justificar isso, tá bom? Mas, enfim, isso aqui não é o escopo da aula, eu só estou falando para a gente entender. Então, a gente pode afirmar que quanto mais você ler, comparar as pesquisas, aprofundar seus estudos, mais irá aprimorar a sua capacidade de observar. Para o caso de uma observação que pode levar a um estudo científico, é importante que a repetição seja uma das suas características e que possa ser observada por outras pessoas. Então, para você fazer a pesquisa científica adequada, significa que você observa a situação, o outro observa a situação, o fenômeno, e todos observando esse fenômeno, eles vão observar a mesma coisa. Eu não posso achar uma coisa e você achar outra. Isso daí não vai ser pesquisa científica. Então, ela precisa ser replicável, ela precisa ser reproduzível, ela precisa ser repetida. Para isso acontecer, eu preciso ter método, tá, gente? Então, a formulação de um problema, né? Eu formulei o problema, e aí, com a problematização que eu tive através dessa observação, eu vou trabalhar em cima disso. Então, o problema está relacionado ao que você observou, ao fenômeno, e por sua condição se configura como uma situação problema. Por exemplo, o constante atraso nas entregas das mercadorias numa empresa. Para melhor formular o problema, orientamos que eu faça na forma de pergunta. Lembre-se que isso é um aprendizado. Se você não começar a se exercitar, não irá aprimorá-lo. Então, a gente não tem que ter essa preocupação em errar, tá, gente? A gente precisa fazer. Então, o problema da pesquisa de vocês, se for feito de forma de pergunta, pode ser melhor estruturado, pode ser melhor visualizado. Então, será que o ensino híbrido é um novo modelo de educação no Brasil após a pandemia? Isso aqui é uma pergunta que eu fiz. É um problema. Está relacionado a um problema. Será? Na verdade, é uma hipótese, né? É uma hipótese. Mas essa hipótese, ela tem como base aí um problema, um ensino híbrido, um desafio. Então, isso daí é uma hipótese, é um problema que eu preciso explorar. Então, a gente tem que observar, trabalhar esse problema, né? Aprimorá-lo, fazê-lo melhorar, tá bom? Outro elemento do método é o levantamento das informações referenciais. Isso está relacionado à obtenção das fontes de informação. Ó, a gente está detalhando aqui as etapas dessa pesquisa. A gente já falou que a primeira etapa é o problema, definir o problema, transformá-lo em hipótese, fazer pergunta. Agora a gente está falando que eu vou ter que pesquisar, levantar informações, fazer levantamento bibliográfico. Então, aqui é como eu faço a pesquisa. Qual é a base, quais são os artigos que eu li, quais são os anos, quantidade de artigos, para me dar informação sobre o assunto. Para eu fazer a resenha, eu preciso ter essa informação, tá? No caso de um estudo científico, é preciso buscar materiais escritos, livros, monografias, assim como materiais também disponíveis na internet. Outro elemento do método científico é o levantamento de informações referenciais. Então, quando a gente faz esse levantamento de referências, a gente está buscando aquilo que é de interesse nosso de pesquisa. Então, se eu estou lá pesquisando idoso, qualidade de vida, e está voltando para mim
pesquisas com qualidade de vida em adolescentes, em jovens, em puérperas, enfim, em pós-operado, adianta para mim essas pesquisas, gente? Claro que não, porque eu preciso ter foco nessas informações, eu preciso ir atrás daquilo que me interessa dentro dos referenciais teóricos. E no caso de um estudo científico também é preciso buscar materiais escritos, livros, monografias, e também os materiais disponíveis na internet. Hoje é muito mais fácil a gente pesquisar na internet ou ir na biblioteca, gente, pesquisar livro. O que vocês acham? Internet. Internet, né? Com certeza, é muito mais fácil. Dizendo que você baixa o livro. Exatamente, você baixa o livro em PDF, tem acesso. Então, é muito mais fácil. E aí a gente se pergunta assim, por que eu vou na biblioteca? Porque vai ter aquele livro que você não vai achar na internet, que é super bom, muito, muito, muito conhecido. E por mais que ele seja um pouco mais antigo, ele é um marco, ele é a bíblia do assunto. Tá? Então a gente tem que pensar nisso. Esses materiais, eles são válidos, tá? E às vezes o livro é novo também e tá lá o impresso, o físico, não tem ele em PDF. Então a gente também tem que ter esse conhecimento. Mas a gente não pode esgotar, que é o que tem muito nas faculdades, tanto físico quanto em PDF virtual, são as monografias, as teses, as dissertações. Se vocês pesquisarem na internet, não vai vir só artigo de revista, vai vir tese, vai vir dissertação, vai vir livro. Então a gente tem que esgotar essas possibilidades, tá? Observando a realidade, você constata um problema, transforma esse problema em pergunta para melhor delimitá-lo. Depois disso, você busca fontes e informações para melhor compreendê-lo. E assim, munindo de informações, né, e de maiores esclarecimentos, elabora uma resposta provisória para esse problema. Isso aí não é pesquisa? Sim, isso é pesquisa, né, gente? Só que essa resposta pode ser certa, pode não ser certa. Ela pode ser provisória. Por que ela pode ser provisória? Porque você precisa testar ela para saber se ela vai dar certo ou não, se ela é verdadeira ou não. Às vezes, eu tenho uma pesquisa que o resultado da pesquisa não concluiu muita coisa e eu estou usando isso daí como referência. Então, eu não posso usá-lo como referência, tá bom? Então, por isso eu preciso testar para ver se efetivamente responde ao problema abordado, ao problema elaborado. Eu fiz a pesquisa aqui e eu falei assim, ó, vai pegar uma pesquisa que eu fiz. Estou fazendo uma pesquisa com uma aluna lá da graduação sobre realidade virtual, sobre o uso de realidade virtual para avaliar a qualidade de vida de idosos. Então a gente coloca lá o óculos 3D no idoso, avalia, faz um questionário no idoso antes e após todas as terapias. Então assim, eles vão fazer 5 terapias, 5 sessões. Na primeira sessão, antes de fazer qualquer coisa, o idoso ele faz um questionário sobre qualidade de vida e depois lá de um mês ele faz outro questionário de vida. Primeiro a gente avalia os sinais vitais, coloca o óculos, deixa ele lá 20 minutos fazendo interação com a realidade virtual e depois avalia os sinais vitais dele. Então a nossa função é avaliar se há interferência dessa terapia de realidade virtual, né, terapia com óculos virtual, sobre as funções fisiológicas e hemodinâmicas dele. E se ele acha que há uma melhora de qualidade de vida, se ele modifica alguma coisa. Então, assim, a minha hipótese é o quê? Que ele tem uma melhora da qualidade de vida. Meus objetivos secundários é de que a realidade virtual possa interferir nos padrões vitais dele. Por exemplo, causando ou um aumento da frequência cardíaca, da pressão, ou uma diminuição. Nossa, professor, mas como? Não sei, gente. Se eu colocar uma interação com 3D lá para ele de algo que ele goste muito, pode ser que ele fique relaxado. E aí, por causa disso, ele tenha uma diminuição da frequência cardíaca respiratória. Pode ser que o oposto aconteça. Eu tenho uma probabilidade de uma resposta. Por isso que a minha resposta ela é provisória. Eu só vou saber, e eu posso ter outras pesquisas que mostram isso. Por isso ela é provisória. Quando eu vou ter certeza? Quando eu mensurar os dados da pressão, da frequência cardíaca, frequência respiratória desse paciente, depois que eu aplicar a terapia de realidade virtual. Aí depois eu vou comparar os meus dados com os dados que eu encontrei nas pesquisas científicas que já foram publicadas. Por isso que a minha resposta ela é provisória, ela só vai ser definitiva quando eu tiver testado todos os meus possíveis desfechos, tá bom? A predição é a etapa em que a hipótese será testada. Pode-se dizer que é o meio formal de testar uma hipótese. Tradicionalmente disse que a estatística é fundamental nessa etapa. Então,
nessa predição, quando a gente está testando hipóteses, a gente pode abrir mão de recursos como, por exemplo, testes estatísticos, teste de T-Student, teste Q quadrado. Eu posso usar o SF36 e fazer uma análise paramétrica que correlacione dados. Então, aqui quem ajuda a gente acaba sendo estatístico, acaba sendo uma pessoa que já tem mais experiência com esses dados, tá? Então, nessa etapa é muito legal a gente fazer essas correlações. Porém, nem sempre isso acontece, é como tratamos anteriormente, depende do objeto a ser investigado, tá? Porém, no sentido tradicional do método científico, o método, né, científico é o momento de se mantém ou rejeita a hipótese. Então, se eu fiz a hipótese, a pergunta, trabalhei em cima dela, pesquisei, tive uma projeção da resposta, comecei a testar, usei estatística, vi que o negócio não deu certo, a minha hipótese, ela não foi confirmada, né? Então, ou eu vou manter ou eu vou modificar essa hipótese, depende do que eu quiser, eu posso mantê-la. Só que daí nas minhas respostas eu vou ter que falar que a hipótese não se justifica, tá? A experimentação é a outra etapa do método, que estabelece a manipulação e comparação dos dados. Então, eu vou manipular dados e comparar com dados de outras pesquisas, eu posso fazer isso. É bastante comum em algumas áreas, mas nas ciências sociais nem sempre há como realizar uma comparação por meio de uma situação de controle. Porque pesquisa social, gente, é mais difícil, tá bom? Porque envolve muito fatores que não são controláveis. A análise fecha o conjunto de elementos do método. É a etapa em que se confirmam efetivamente as hipóteses. Então, a conclusão, sabe? Quando eu chego na minha conclusão, eu consigo confirmar exatamente se eu atingi o meu objetivo, se o meu método e a minha hipótese foram adequados. Uma questão que causa muita insegurança nos iniciantes é: e se a hipótese for rejeitada? Houve erro em alguma etapa da pesquisa, gente? O que vocês acham? Eu acho que, assim, pode não estar errada, mas faltou alguma informação, alguma coisa, né, que deixou a desejar. Aí, por isso que tem que refazer de novo, né? Tem que refazer de novo. Por isso que, às vezes, a gente nunca para de fazer a pesquisa. Porque, assim, ó, eu fiz uma pesquisa enorme, demorei tempo, envolvi um monte de gente, minha hipótese era X e na minha conclusão eu concluí Y. Nos meus resultados, nas minhas discussões, focaram em Y. Não significa, mas é porque eu não consegui responder o X. Aí eu vou ter que colocar na minha conclusão que não necessariamente houve falha, Marcelo. Houve a pesquisa ela não conseguiu concluir adequadamente a hipótese, o objetivo. E aí eu vou sugerir novas pesquisas sobre aquele assunto, com novos refinamentos, tá? Então não significa que a pesquisa eu vou jogar fora. Então pensa assim, ó, eu tô fazendo meu doutorado, né? Vou falar lá sobre lesão plasma humano na ferida do cara lá. Eu vou colocar o plasma, vou pegar o sangue, vou tirar o plasma, vou transformar esse plasma numa camadinha, numa pomada, alguma coisa, vou passar lá na lesão do paciente. Eu acho que vai fechar essa lesão. Eu fico 2 anos trabalhando em cima desses pacientes. A lesão não fecha. Tem alguma coisa errada na pesquisa, né? Claro que tem. Mas eu vou jogar os meus 2 anos de pesquisa fora? Não, eu acho que você pega esses 2 anos de pesquisa e refaz de novo, ou então começa uma nova pesquisa baseada nesses 2 anos, né? Nos resultados. Não, você conclui que você não chegou na hipótese que você queria, mas não deixa de estar correta a sua pesquisa. Isso. Eu concluo que não foi possível responder ao objetivo. E aí, o que isso vai servir para a ciência? Vai motivar eles a pesquisarem mais ainda sobre esse assunto. Vai motivar a pesquisar mais e quem for mais esperto não vai fazer a pesquisa do mesmo jeito que eu fiz, porque já viu que aquele caminho não levou a um resultado. E você acaba fornecendo um novo dado, né? Uma nova base. Sim, exatamente. Ele pode não ter sido conclusivo no seu objetivo, mas ele vai servir de objetivo para novas pesquisas. Exatamente. Inclusive para eu continuar outras pesquisas. Por exemplo, eu estou falando do plasma aqui. Eu inventei que eu quero fazer uma pomada. Eu falei, mas a pomada não está dando certo. Então, essa pesquisa precisa ser publicada.
Porque lá na frente eu posso trabalhar, em vez de pomada, com uma camada de biofilme. Porque pode ser que o meio que eu utilizei, o meu material, não foi o mais adequado. Então, alguém falou metodologia aí. Eu volto na minha outra pesquisa lá na metodologia e coloco que eu não vou trabalhar mais com pomada. Eu vou trabalhar com biofilme. E aí, eu coloco na minha metodologia que eu vou pegar esse plano, eu vou transformar ele em biofilme, que é aquela camadinha, como se fosse como se fosse um filme plástico transparente, mas que adere ali à ferida e é absorvida. É diferente de pomada. Ah, mas eu acho que isso não dá certo. Então eu volto na outra pesquisa e falo, não, eu vou trabalhar como se fosse óleo. Eu vou trabalhar como se fosse spray. Não sei, eu estou inventando. Então eu mudo a metodologia para tentar atingir o meu objetivo. Tá? Então existe essa possibilidade. Isso é muito provável que isso aconteça. Então a pesquisa, ela não deve ser descartada, jogada fora, porque é muito trabalho, 2 anos, para você poder descartar assim. Não pode, tá bom? Então a gente tem que tomar muito cuidado. Então, eu não rejeito essa pesquisa, em hipótese nenhuma. Ela vai servir de base, né? Mas eu tenho que pensar, houve um erro na minha formulação do problema? Então a gente não sabe. Às vezes eu pensei que pomada fosse boa, mas pomada não é ruim. Então talvez o meu erro fosse nesse tipo de material. Então, na outra pesquisa, eu vou conseguir trabalhar de outra forma. Mesmo que essa hipótese não seja confirmada, ao contrário que seja refutada, né, questionada, corrigida, ainda assim se construiu um conhecimento para confirmar que o caminho escolhido não foi o melhor. Tá, gente? Olha aqui, ó. Então, professor, nunca tá errado, né? Porque por mais que a gente não chegue no objetivo, a gente vai lançar uma nova base de dados. Então, assim, não que ela esteja errada, ela só não atingiu o meu objetivo. Isso mesmo, Thaís. Mas assim, para mim, pesquisador, para você, pesquisadora, a gente vai ficar frustrado, não vai? Eu não atingi o que eu queria. Com certeza. Mas isso daí é uma motivação para a gente continuar. Então, não significa que está errada, significa que o objetivo não foi alcançado. Então, talvez tenham que ser melhoradas etapas, processos, tá? Então, é uma base para outras pesquisas, exatamente o que você falou, né? Mas permitiu constatar equívocos, testar outras possibilidades, levantar outras hipóteses. Então, a pesquisa, ela nunca vai ser descartada, ela sempre vai ter uma base interessante, tá bom? Importante não ter medo de errar, pois o erro é parte do processo de aprendizagem. O que não pode ocorrer é um erro deliberado, né, gente? Por exemplo, se eu estou falando lá que eu vou usar, se eu estou falando que o meu paciente vai ser paciente com lesão crônica, com ferida crônica, com lesão de pé diabético, por exemplo, eu posso pegar uma ferida operatória para trabalhar? Não posso. Eu vou ter erros, eu não vai ter uma padronização de resultado. Se eu estou falando que eu vou pegar só mulheres, eu posso pegar homens? Não. Se eu estou falando que eu vou ler artigos de 2010 a 2020, eu posso pegar artigos de 2008? Não. Então, eu não posso cometer erros. Eu preciso seguir a metodologia certinho. E se a resposta lá no final não deu o que eu queria, significa que eu posso mudar a metodologia. Mas se eu fizer ela exatamente do jeito que eu descrevi e o resultado não foi atingido, a pesquisa está certa. Simplesmente o resultado não foi atingido. Por quê? Porque eu tenho que modificar a pesquisa, fazer uma outra pesquisa e mudar a metodologia para talvez chegar no meu resultado, tá bom? Então não pensa que tá errado. Só vai haver erro quando eu fizer deliberadamente erros. Quando eu manipular dados. Por exemplo, eu vou pegar lá o rato. A gente vai pegar os ratinhos lá, vai testar os ratinhos. E vai ver o estímulo de dor no ratinho. Um grupo vai tomar analgésico antes de fazer os estímulos e outro grupo não. Suponhamos que eu dou analgésico para o grupo que não era para tomar analgésico. Eu não estou manipulando meus dados? Então eu vou ter um erro deliberado por conta disso. Eu não posso manipular esses dados, tá? Então a gente tem que permanecer focado em algo que os estudos e pesquisas já realizados demonstraram, que não vai levar a uma resposta ou insistir em algo movido, né, por interesses pessoais, de querer provar alguma coisa, mesmo que as evidências mostrem o contrário, tá? Então, isso é muito comum dentro da pesquisa científica, a gente vê isso acontecer. Tá bom? Professor. Oi.
E se eu quiser publicar o meu artigo, mesmo eu tendo manipulado dados, tem alguém que vai refutar isso, que vai corrigir esse artigo e falar, não, a gente não pode publicar isso porque houve uma manipulação. Daí, Porque se eu isso é muito manipular- perigoso. Então, porque se eu manipular dados e publicar um artigo, as pessoas vão usar os meus dados como base. Então, assim, eu posso gerar uma série de problemas por ter manipulado esses dados. Não só, por exemplo, na questão metodológica e da escrita, mas assim, como progressão de um tratamento, por exemplo, igual na questão da pomada que você colocou. Sim. É que nem a hidroxicloroquina. Aquela revista que publicou aquele resultado inicial, que a hidroxicloroquina não tem o efeito adequado, vocês percebem? Não vamos entrar em questão política. Nosso objetivo não é discutir política aqui, tá? Eu só quero fazer vocês pensarem sobre toda a repercussão que isso causou. Eu não lembro o nome da revista, não é alguma coisa Med alguma coisa, não lembro. É uma revista internacionalmente conhecida pela qualidade das pesquisas voltadas para a área da medicina. Aí ela publicou uma revista, uma pesquisa que foi feita assim, correndo, a toque de caixa, sobre hidroxicloroquina. E aí, eles encontraram lá uma resposta que a hidroxicloroquina, ela potencializa os efeitos deletérios cardíacos e acaba matando o paciente, além de não ter eficácia, né? Publicou isso. Aí, aqui no Brasil, por conta da nossa guerra política, que a gente vive uma guerra política de esquerdas e de esquerdistas e direita, né? Esquerda e direita. Aí o pessoal da esquerda já começou, não, porque foi comprado, foi mandado fazer não sei quantas mil doses e não sei o que, para gastar dinheiro público, o negócio não tem eficácia, tá matando gente. E aí a direita, não tá matando. Vocês entendem que uma pesquisa impacta na política? Olha como impactou, não impactou? Todo mundo entende isso. Uma pesquisa que não foi feita no Brasil. Aí quiseram lá, vamos fazer o impeachment, porque o presidente não podia ter feito sem embasamento científico o negócio, não sei o que. E aí os oportunistas, porque assim, não estou falando por causa de... Isso poderia ser o oposto, tá? Isso poderia ser com o outro presidente, o oposto. Os oportunistas pegam qualquer margem para poder já questionar o outro, para poder já brigar com o outro. Isso aí acontece na política. Então a pesquisa, ela precisa ser muito bem feita, ela precisa ser muito bem estruturada. Depois fizeram outras pesquisas que falaram da eficácia, outras falaram que não tem eficácia, enfim. Aí foi o presidente tomou hidroxicloroquina e tá bem. Aí foi o outro tomou e tá bem. Aí tem os médicos que são a favor, tem os médicos que são contra. O Einstein tomou, né? No Einstein colocou, depois o Einstein falou que não podia, depois a médica foi mandada embora. Olha quanta coisa política gerou uma pesquisa que não foi estruturada adequadamente. No bem-estar do paciente, né? Só pensaram na política. Sim, o que está sendo discutido aqui? É a qualidade do paciente? É o bem-estar do paciente? Alguém pergunta. Lógico que o cara que vai decidir se vai tomar ou não. Mas no contexto macro da situação, está sendo focado só o paciente? O paciente é o último que importa. O que está sendo focado aqui são os gastos que foram feitos pelo governo. O que está sendo focado são os médicos que fazem prática clínica sem pesquisa científica. Então, isso daí gera um impacto ético muito importante, tá? Isso impacta. Então, quiseram, inclusive, cogitar a hipótese do impeachment por conta de uma licitação que foi feita de urgência. E aí, você fala assim, meu Deus, mas vamos pôr o pé no chão. O objetivo da pesquisa não é gerar esse conflito, né? Mas, infelizmente, gera. Então, Thaís, quando a gente publica dados que a gente não tem esse conhecimento trabalhado, a gente pode gerar aí uma repercussão muito negativa. Então, dentro de um tratamento terapêutico aí, seja na área psicologia, na área clínica ou diretamente na área da saúde, isso pode ser muito ruim, tá? Então eu não posso manipular esses dados. Isso acontece, gente? Sim. Então se essa pesquisa ela cai na mão de uma pessoa especialista na área, as faculdades federais, por exemplo, elas têm inúmeros professores que são especialistas, são pesquisadores. Eles trabalham 40 horas semanais, 20 horas dentro do laboratório fazendo pesquisa. Se cai uma pesquisa dessa na mão de um professor especialista, ele pode questionar. Não sei se vocês sabem, quando envolve pessoas, a gente tem tempo que tem que guardar, inclusive, os termos de aceite, termo de consentimento livre esclarecido, assinado por essa pessoa e os questionários que ela respondeu.
Então, se é uma pesquisa clínica que envolve medicação, a gente tem, inclusive, que guardar todos os sinais vitais, os dados do paciente por alguns anos. Então, pode ser que isso seja questionado, tá bom? Então, assim, envolve uma questão ética muito importante. Tem que tomar muito cuidado. E eu pego pesquisa, assim, ó, eu avalio artigo lá num congresso que tem. E aí tem uma faculdade aí, que não é daqui de São José dos Campos, que ela sempre manda artigo para essa revista. E aí, eu já sou esperto. Eu já reprovo de cara. Porque eu pego o título do artigo e eu já jogo no Google. E às vezes volta o título do artigo. O que essa pessoa fez? Ela publicou lá na outra faculdade em São Paulo o artigo e veio publicar o mesmo artigo aqui. Ela pegou o mesmo artigo e publicou nos dois lugares. Isso eticamente não pode. Publica só em um lugar. Ou ela faz o seguinte, por exemplo, análise do conteúdo de Bardan. É aquela análise que eu falei para vocês que pega a resposta aberta e transforma num resultado menor. Ela colocou uma pesquisa, análise do conteúdo, da avaliação de não sei o que, não sei o que, não sei o que. Mandou lá para o artigo, mandou lá para eu corrigir, para o congresso que eu corrigi. Aí, quando eu pesquisei na internet, eu não achei análise do conteúdo. Eu achei assim, análise de Bardan. Só que eu sei o que é análise de Bardan, que é a mesma coisa. E as pessoas que montou o artigo achou que iria me enganar falando isso. Eu falei, não, gente, peraí, pelo amor de Deus, minha dissertação do mestrado foi sobre isso, eu sei o que eu tô falando. Não adianta ele vir mudar o nome aqui do título, se o trabalho é igual, se os resultados são iguais, se os objetivos são iguais, tá errado, tá publicado, isso é plágio. Reprovei por plágio e justifiquei. Esse trabalho já foi publicado no evento tal, assim, assado, disponível na internet, no link tal. Reprovado por plágio. Então, assim, é fato. Então, a gente que tem conhecimento, eu tenho conhecimento um pouco, eu não sou especialista nisso, tá? Tô longe de ser. Mas por eu ter estudado isso no meu mestrado, eu sei um pouco mais do que muita gente sabe sobre isso. Então, se esse assunto cai na mão de uma pessoa que não sabe, talvez ela prove, porque ela pesquisa, ela vê o título da pesquisa é diferente. E aí ela não entrou e não leu o conteúdo completo. E aí isso mostra uma diferença. Tá bom? Tudo bem, Érica? Pessoal, alguma dúvida sobre o conteúdo de hoje? Podemos encerrar? Pode. Sim? Não, Pode. não. Professor, Eu espero. Oi, pode falar. só uma pergunta. Então, quando eu for publicar, tem que ser em um lugar só. Não posso publicar em 2, 3 lugares, então. Não pode, Gabriel. Eu já publiquei em dois lugares. Eu publiquei errado, tá bom? Eu não sabia. Eu fui descobrir no mestrado que eu não podia fazer isso, porque eu não tive um professor para me orientar. Eu fiz autoplágio. Eu me autoplagiei. Eu não posso me autoplagiar. Eu posso pegar uma porcentagem dessa minha pesquisa, se eu não me engano é 15%, 20%, uma coisa assim, e eu posso replicar ela em outra pesquisa. O que as pessoas fazem? As pessoas pegam um artigo e modificam as coisas do artigo e vão publicando. Se não ficar igual, tudo bem, mas assim, se você tem um dado só, e como que você vai transformar isso em 5 revistas, em 3 revistas, sabe? Então, o ideal é que você faça uma pesquisa, publique num local. Faz outra pesquisa, publique em outro local. Ou, o que dá para ser feito é você fazer uma pesquisa mais extensa e dividir essa pesquisa. Por exemplo, quando a gente está falando lá do objetivo primário e secundário, no secundário eu tenho lá 3 objetivos, não tem? Eu posso publicar numa revista um objetivo, numa outra revista outro objetivo, numa outra revista outro objetivo. Só que daí eu vou separar isso. A minha pesquisa principal, ela traz os 3 objetivos. Objetivos diferentes, então. Isso, só que daí eu vou trabalhar coisas diferentes, tá bom? Então, isso pode. Agora, a mesma coisa eu não posso, só mudar o título, só mudar o corpo, o layout. Não, porque daí é autoplágio, tá bom? Tem gente que vê, tem gente que deixa passar. Tá ok? Se eu for publicar da minha cidade, tem que ser só da minha cidade. Se eu for publicar em outro lugar, o Rio de Janeiro, ou outro estado, então tem que ser outro objetivo, outras coisas, né? Outra pesquisa, isso, ou outros objetivos. Tá bom? Obrigado. De nada. Pessoal, é isso. Ó, eu vou fazer até meio-dia. Eu coloco para vocês o questionário do AVA, tá bom? E eu vou mandar a mensagem. Para quem entrou depois, tem 2 missões até domingo. Responder o questionário do AVA, que vai valer 500 pontos. Não vou passar de domingo. Quem está na aula sabe, quem não está não vai saber. E eu não vou liberar para depois. Daí já é uma organização do aluno.
independente de estar com acesso ou não do AVA, eu preciso que me fale em particular quem não está com acesso. Então não adianta vir falar domingo, segunda, a pessoa estava sem acesso, mas por que não estava na aula e por que não me sinalizou? A aula, todo mundo está acessando, quem tem acesso ao AVA ou quem não tem acesso ao AVA, porque eu estou compartilhando o link externo meu, a gente não está usando o link do calendário, tá? Então não vai ter justificativa. Tem muito aluno que fica aí dormindo até 10, 11 horas, ou vai fazer outras coisas. Esse dia eu estava dando aula na outra faculdade, eu não estou mentindo. O aluno abriu o vídeo, ele estava na academia. Não estou mentindo. Treinando. Eu aqui engordando, sentado o dia inteiro nessa cadeira, porque eu não consigo sair, e o aluno treinando, assistindo aula no foninho, assim, ó, puxando ferro. Não dá, né, gente? Então, assim, tem que ter compromisso de estar aqui no horário da aula. Então, são 500 pontos do questionário, mais 250 pontos que eu vou tirar relatório do AVA. Então, assim, tem que fazer as unidades 1 inteira, pré-aula, pós-aula, da sessão 1, 2, 3 e acho que 4. E a unidade 2 fazer a sessão 2.1, tá bom? Fazer tudo. Aí, domingo de noite, eu vou tirar um relatório e segunda eu vou lançar nota no AVA. 250 pontos de AVA e 500 pontos de questionário. Oi. O questionário que você vai desenvolver, ele vai ser postado no AVA em qual unidade? Na unidade 2, sessão 1? 2, sessão 1. Isso mesmo. Tá, provavelmente no pós-aula. Pós-aula, isso mesmo, pós-aula. Vai ser de Obrigada. 5 a 10 questões. De nada. Professor, vai ser hoje ainda? Você vai publicar ainda lá? Vou pôr hoje ainda. É que agora eu não vou conseguir fazer isso agora, mas quando for umas 11 horas, meio-dia, eu consigo pôr, tá bom? Eu vou pôr 5, eu não vou pôr muitas questões. Pode responder até domingo, então. Até domingo. Aí eu vou bloquear domingo, 11 horas. Tá certo. O meu Tá tá bom? certo, então. Eu achei Tá. que o senhor já ia colocar, não, já ia fazer ele já. Porque o meu Não. AVA já tá tudo certo. Ah, tá. Quem não tem AVA, acessa aqui, ó, me chama no particular, tá bom? Pega meu telefone com o representante e me chama, que daí eu arrumo um jeito de mandar isso, fazer a parte. Mas eu preciso que me fale. Se a pessoa falar depois de segunda... Se a pessoa fala segunda, gente, vocês concordam comigo que é sacanagem? Se eu tô falando que o negócio é pra entregar domingo? Sim. É sacanagem, gente. E vai ter gente que vai falar assim, eu não sabia porque não estava na aula. Não sabia porque não assistiu o YouTube, que eu vou postar a aula daqui a pouco. Deixou para assistir semana que vem, sobre a semana que vem. Tchau, perdeu 500 pontos. Já não é mais problema meu, tá bom? Eu faço 2 faculdades, eu faço doutorado. Tenho família, dou aula aqui também e tenho que cumprir com os meus prazos. E se eu errar, perder algum prazo, eu que perco ponto. Problema meu, responsabilidade minha, tá bom? Professor. Então, avisem aí, por favor, nos grupos. Pode falar. Então, é 250